Os irmãos, como estão mesmo? Vamos abrir o livro de Deus, na carta ou no livro do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Filipos, aos Filipenses, capítulo de número 3, estaremos lendo o versículo 13 e 14, inicialmente, como base inicial a meditação na palavra nessa oportunidade. E a partir daqui, o Espírito Santo, como sempre, estará com todo o controle da minha vida, da minha boca, dos meus ouvidos, no sentido da direção da palavra, como os servos e servas de Deus que têm pregado nesse púlpito, têm se proposto. A gente ora, busca a Deus, prepara uma palavra para, então, nos apresentarmos no púlpito sem ter do que se envergonhar. A gente ora, busca, prepara e traz algo. Mas é fundamental para todos nós, obreiros, servos e servas do Senhor, homens e mulheres, que foram chamados e aceitaram esse chamado de ministrar a palavra, pregar e ensinar, é sempre fundamental para nós, principalmente nós, obreiros e obreiras da seara, estarmos sempre sensíveis à voz do Espírito Santo, estarmos na disposição dele. Não pensarmos que nós vamos preparar uma palavra, buscar, e devemos fazer isso, não vir de qualquer jeito, preparar, mas não pensar que nós somos donos da mensagem. Não pensar que nós vamos falar e fazer o que nós queremos. Vamos continuar buscando, preparando e trazendo algo, mas dizendo sempre: Senhor, o Senhor está no controle da minha vida. Espírito Santo, toma-me uma vez mais, a mim e todos os teus servos e servas que aqui estão. Abra nossas mentes e revele, Senhor, as Escrituras uma vez mais para nós. E assim, Ele, por sua bondade e misericórdia, sempre nos ajuda, não nos deixa aqui sozinhos e fala conosco, nos edifica, e cada um é alcançado pela palavra de Deus. É Ele que está no controle, é Ele que faz, Ele é que vai dirigir a palavra. Se Ele quiser que nós falemos a palavra que foi preparada, Ele vai nos dar graça e a palavra será falada naquela linha que Ele dirigir. E se Ele quiser mudar a linha da mensagem, o caminho, a direção, Ele é o dono da obra e da causa e da minha vida. Amém? Aos Filipenses, capítulo de número 3, o versículo 13 e 14, diz assim o texto sagrado: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou ler uma vez mais, medite, grave esta palavra na sua mente, em nome de Jesus. Se não tiver marcado aí no livro de Deus, que nós temos o privilégio de ter, se não tiver marcado, aqui à frente tem várias canetas, tem uma Marlene doou, aqui tem papel, todo ser liberdade pode vir aqui pegar um pedaço de papel, caneta, pode marcar aí no livro de Deus que está contigo. Se quiser anotar, aqui tem papel e caneta. Os irmãos estejam à vontade sempre. Pode vir e pegar, depois no final, leve as anotações e deixe aqui a caneta para continuarmos usando. Então, vamos uma vez mais à leitura.
Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais, Senhor, estamos diante da Sua palavra. Eu lhe peço, Senhor, e lhe clamo em meu favor e em favor de cada um dos teus servos e servas que aqui estão. Fale conosco, Senhor, nos alcance através da Tua palavra. Ó Espírito Santo, nos ajude a receber a Sua palavra com quebrantamento, com temor e tremor, com amor, com gratidão pelo privilégio de estarmos na Tua presença diante da Sua palavra. Ajudai-me, Senhor, uma vez mais e edifique-nos uma vez mais pela Sua palavra, e que a Sua palavra alcance o resultado em nossas vidas, segundo o que o Senhor tem visto, o Senhor que nos sonda através do Espírito Santo, nas áreas que cada um de nós precisamos. Fale conosco, Senhor. Fale conosco uma vez mais. Amém e amém. A palavra que ora, acabamos de ler, o apóstolo Paulo está escrevendo e falando à igreja, a parte da igreja que estava em Filipos, e ele estava fazendo um desabafo. O apóstolo Paulo, nessa altura da sua caminhada na vida cristã, como um servo de Deus, como um pregador, como um missionário, o ministério do apóstolo Paulo foi mais no sentido de um pregador itinerante, de um missionário mesmo na prática. O chamado do apóstolo Paulo não foi de um pastor no sentido de ficar pastoreando uma partícula do rebanho em um lugar apenas, cuidando daquele rebanho. O chamado dele foi mais para ensinar e ir atrás. Começava então uma congregação, e ali quando tinha um irmão, uma irmã, que já podia dar continuidade, cuidar daquele trabalho, ele deixava então alguém ali na liderança e seguia adiante para anunciar o Evangelho, cumprindo o ID de Cristo. E nessa altura da sua vida, os livros anteriores, quem já leu ou está lendo a Escritura, buscando, como todos nós devemos buscar, ter um conhecimento próprio da Escritura, ter uma experiência própria com Deus, um relacionamento pessoal com Ele, e o caminho inicial e o melhor caminho é através do conhecimento da Sua palavra, através da oração e a leitura da palavra de Deus. É o caminho que mais nos aproxima de Deus e nos estreita na relação com Ele, no sentido da nossa vida espiritual. Então o apóstolo Paulo, nessa altura da sua vida, ele já tinha passado por algumas perseguições sérias. Ele já tinha sido exposto publicamente a castigos, como ele mesmo fala. Ele já tinha sido preso pela causa. Ele já tinha sido perseguido com risco de morte pela causa. Então ele podia falar com propriedade. Ele podia falar com frutos próprios da sua vivência, da sua dedicação pela causa de Cristo, sobre isso que ele estava dizendo. Porque quando alguém que ainda não passou luta, quando alguém, como a missionária Lília citou aqui na sua fala, muito pertinente diante da leitura que foi feita em Tiago, capítulo 5, quando a pessoa ainda não passou por uma experiência no vale, quando alguém não passou no Getsêmani, quando alguém não foi na olaria ainda, quando alguém não passou uma luta ferrenha, estreita, quando alguém não foi decepcionado, quando alguém não passou dificuldade, quando alguém não teve uma noite sem poder dormir, só orando, clamando, gemendo, quando alguém que ainda não passou uma noite acordado, cuidando de um filho, de uma filha, de uma irmã, de um irmão, de alguém amado e querido, quando alguém não teve ainda nenhuma decepção, nenhuma frustração na vida sentimental, quando alguém nunca foi criticado
caluniado pela causa de Cristo, por estar querendo servir a Ele com fidelidade, com verdade, com sinceridade, entregando a sua vida, tendo compromisso de servir ao Senhor, priorizando o tempo de vir para cultuar a Deus, não só dando o resto, não só dando o tempo quando sobra, mas com esse compromisso sério e verdadeiro, por gratidão. Quando uma pessoa já passou por esses ou outros estreitos e dificuldades na sua vida pessoal, então esse irmão, essa irmã pode falar acerca desse assunto. Como disse o apóstolo Paulo em outra passagem, eu trago as marcas. No meu corpo, eu trago as marcas da causa de Cristo. Porque eu tenho padecido por essa causa. E muito mais ainda me deixarei gastar. Em uma tradução de eu esmurro o meu corpo, no sentido da carne. Eu me deixo gastar pela causa, mas eu vou continuar. Então ele diz aqui, ele faz algo tremendo, que é fundamental que nós compreendamos essa palavra. Para mim e para ti, ele diz que mesmo que ainda ele não tenha alcançado tudo, ele não alcançou ainda todos os seus sonhos, todos os seus projetos, ele não alcançou todos, mas ele segue adiante, ele deixa as coisas que para trás ficam, e como diz a missionária Márcia Meire, ele enxerga um algo maior, ele enxerga algo soberano e ele diz, eu prossigo, eu sigo adiante, eu quero continuar. E quem está falando aqui já tinha sofrido, ele já tinha passado, e nós aqui nesta noite, os que aqui estamos, sabe naqueles momentos que acontece na nossa vida, de uma frustração, de uma dificuldade, quando tu sente assim vontade de deixar a caminhada, sabe aquele momento que o estreito é tão grande, que parece que Deus se esqueceu da gente, parece que Deus está em silêncio em nosso favor, sabe aquele momento que você tem uma dificuldade tão grande, que parece que não há mais solução, que dá vontade, diante de tantas pedras no caminho, parece que tu vê ao levantar de manhã, ou ao chegar em casa depois de um dia de trabalho, parece que tem um balde na sua frente escrito assim, me chute. Meta o pé no balde, acabe com isso. Esta palavra vem de encontro à minha vida e à sua vida nesta noite, dizendo, ainda há jeito, ainda há algo adiante, maior, melhor, que nos chama a prosseguir. E como é que eu consigo, pastor Lindomar, prosseguir diante de situações tão adversas? Situações que, às vezes, não há alguém perto de mim que me compreenda, que possa me dar uma palavra de ânimo, de ajuda. Alguém parece que não sabe o quanto eu já sofri, o quanto eu já passei e estou passando nessa minha luta, nessa minha causa. Já foi dito aqui também, nesta noite, que aflições e lutas fariam parte da vida cristã. O nosso Salvador nos preveniu quanto a isso. E a vitória está, meus irmãos, amados e preciosos de Cristo, na minha vida e na sua vida, está em fazer, em imitar esse bom exemplo do apóstolo Paulo, que foi um dos grandes imitadores de Cristo, de olharmos adiante, de deixarmos as situações que no momento nos embaraçam, que nos ferem, levantarmos a nossa cabeça e olhar adiante e dizer, eu vou deixar isso para trás. Não vou ficar preso nisso. E vou seguir adiante, eu vou perseverar. Pela fé eu vou dizer, vou declarar, vou enxergar. E quando nós acreditamos pela fé, quando nós falamos, quando nós confessamos com a nossa boca, num ato de fé,
E quando alguém acredita nesse sonho junto conosco, cumpre-se uma palavra que diz que o que nós concordarmos aqui será feito lá, de acordo com a palavra dele. Tudo que eu e tu concordarmos aqui, por mais que esteja diverso, por mais que a sua dificuldade seja na área que for, está estreita, está difícil, pessoas que deveriam te ajudar e te aplaudir, te perseguem, pessoa que deveria reconhecer o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação, não faz isso e às vezes ainda te critica. Pessoa que deveria estar com a mão estendida e pôr um tapete à sua frente para ajudar a tu caminhar. Pegar na sua mão e dizer, vamos junto, meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu marido, meu irmão, meu companheiro. Mas essas pessoas às vezes não fazem isso. Mas saiba que tem um que está vendo a minha luta e a sua luta, está acompanhando. E quando nós, pela fé, nós dizemos uma palavra como essa do apóstolo Paulo, eu vou deixar para trás esses empecilhos, esses problemas. Isso não vai me prender aqui. Eu não vou ficar com a visão de tatu, que enxerga só aqui, no chão, na minha frente. Mas eu vou ter uma visão pela fé, como está profetizado pelo profeta Isaías, que a nossa vida seria renovada como as águias se renovam. E quando esse renovo acontece na minha vida e na sua vida, mesmo quando nós não vimos mais possibilidade, Deus nos renova. A minha vida e a sua vida. Restaura nossas forças. E deposita graça. Deposita força, deposita ânimo, deposita mais visão, mais fé, mais crença, mais força para prosseguirmos e dizermos, eu vou alcançar, eu vou prosseguir. E quando nós falamos isso, tem mais um irmão, uma irmã perto de nós que também acredita que essa palavra é verdadeira. Que o que está escrito aqui no Evangelho, no Novo Testamento, não é conto de fada, não é gibi, não é historinha de revista beija, não é mentira de revista de fofoca. O que está escrito aqui não é conto da Coranteruchinha. O que está profetizado na palavra não é historinha de ator de novela, que escreve mentindo, que escreve enganando e que muda o final de acordo com o entender dele me toque na audiência. Quem escreveu este livro, o livro de Deus, foram pessoas inspiradas pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E o que escreveu é fiel para cumprir. O que escreveu, ele era, é e sempre será. O que escreveu não mente. O que escreveu aqui sobre a minha vida, a sua vida, a vida de todas as pessoas. Ele não é político que aparece nessa época de campanha fazendo muitas promessas. E promessa ir até o céu na terra. Promessa em paraíso. Promessa em melhorar a vida no bairro. Promessa em melhorar a sua vida. Promessa emprego. Promessa soluções. Mas é um mentiroso hipócrita. Depois da eleição ele some. O que prometeu aqui é fiel e verdadeiro. Ele não mente. Ele não volta atrás. Ele é numa da sua palavra. O dono dessa palavra tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a causa dele. Se tu tem compromisso com ele, meu irmão, minha irmã, não pense que o seu sonho acabou. Não pense que o que tu está apresentando diante dele é fraco, é fácil, não é. Porque ele não mente. Ele tem compromisso com a palavra dele. Está escrito que ele zela, ele cuida para que a sua palavra cumpra. E um homem, uma mulher, um moço e uma moça que está comprometida com essa palavra e diz, aconteça o que acontecer, eu vou deixar
contribuir mais, Deus me dá mais. Se eu ajudar mais na sua causa, na causa do Evangelho, Deus vai cuidar mais de mim? Deus vai abrir mais as portas para mim? Ou é mentira, é fantasia? Como é que é isso? Me explique. Eu disse a ele, meu irmão, olhando para a palavra de Deus, a nova aliança, o tempo da graça que nos alcançou em Cristo, e olhando para a minha própria vida, para a minha experiência pessoal, como está em Atos 4:20, não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Não podemos ser covardes, temos que falar e testificar e falar a sua verdade. Eu disse, meu irmão, se tu estivesse trabalhando uma causa, se tu estivesse fazendo um investimento, um empreendimento, as pessoas que viessem trabalhar contigo naquela causa, naquela missão, quantas daquelas pessoas que estariam sob os seus cuidados, tu seria um líder, estaria cuidando daquela causa? Que maneira que tu ia tratar aqueles que tratam e investem na sua causa? E de que maneira tu ia tratar aqueles que não estão nem aí, aqueles que não investem na sua causa, aqueles que não te ajudam, aqueles que não estendem a mão, aqueles que só dão o resto, aqueles que não tratam e não cumprem? Como é que seria o seu tratamento? Como é que seria o seu relacionamento com essa pessoa? Então aquela pessoa começou a compreender, começou a abrir a sua mente e perceber que quando nós, por gratidão, não pensando em barganha, não pensando em comprar, não pensando em negociar, pensando que pode comprar a Deus, não pode, porque Ele é dono do ouro e da prata, como foi dito aqui em Mateus 19, o irmão Lúcio falou a respeito dos bens materiais, e há um grande diferencial e um mistério nessa questão, e eu tenho uma experiência própria com isso. Quando a gente dedica além da nossa vida, a gente dedica no reino, a gente investe na causa, a gente entrega-se pela causa de corpo e alma, sem esperar em troca no sentido de barganha, mas por gratidão, por agradecer o que Deus fez por nós no Calvário, por ter perdoado os nossos pecados, por ter nos lavado com Teu sangue, por ter nos restaurado da lama do pecado, e por gratidão pelo livramento do inferno através de Cristo, na vitória no Calvário, sem esperar nada em troca no sentido de barganha, mas fazendo por gratidão, querendo que outras vidas sejam alcançadas, que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Deus cuida desses que investem na sua causa, Ele cuida. Quem investe na sua causa por gratidão, por amor, Ele zela, Ele estende as mãos, porque quem investe no reino, na causa dele, Ele não dá calote em ninguém, Ele não deixa ninguém sem a sua recompensa. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele não deixa ninguém com cara na parede abandonado, olhando somente aqui. Ele não deixa ninguém numa cisterna, no fundo do poço. Quem faz isso é Belial. Quem joga as pessoas no buraco, como fizeram com José, são pessoas do sistema religioso, pessoas invejosas, pessoas que não querem o seu sucesso, pessoas que não querem a sua vitória, pessoas que não querem ver a tua em cima da montanha, vitoriosa. Tem inveja do seu sonho, tem inveja do seu namoro, tem inveja do seu casamento, tem inveja do seu sonho, mas o nosso Senhor, Ele não deixa a pessoa andando em círculo dentro da cisterna, só vendo que tem parede. Quem anda em círculo é Belial, é o diabo, o capiroto, porque quando ele vai ter com Deus e Deus permite que ele aproxima da sua presença, ele diz: eu venho de rodear a terra. Rodear é vagabundo, anda à toa. Entre outros significados original, vagabundo. Ele anda em ciclo, mas Deus, na minha vida e na sua vida, quem tem compromisso com a sua causa, com a sua palavra, e dedica a sua vida, contribui com alegria e gratidão, por amor, Ele faz como fez com José. Agora estou no fundo do poço, agora não tem mais jeito humanamente, não. Para nós, assim é a esperança viva e verdadeira, porque nós não vamos olhar só para ver parede nem para baixo, nós vamos olhar para cima. É para cima que vem o socorro cristão, é para cima que vem Deus o seu socorro. E quando nós olhamos para cima com fé e dizemos: eu vou prosseguir para o alto, nós estamos caminhando na causa do Senhor. Ele diz assim: alá meu servo, alá minha serva, vai providência, receba da parte de Deus providência, receba algo da parte de Deus, em nome de Jesus, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida com a palavra, na sua vida com o Evangelho.
Evangelho, na sua vida no leito, na sua vida na intimidade, na sua vida com a congregação, na sua vida com a causa, na sua vida em adotar uma pessoa e ajudar no céu, na sua vida, receba agora algo do céu, em nome de Jesus. Eu falo com a autoridade do nome de Jesus. A autoridade da palavra. Quem quer receba algo do céu da parte de Deus. Em nome de Jesus. E só está começando. O que deixar? Espírito Santo, Senhor, tem liberdade em nosso meio. O Senhor é bom na nossa vida. Nós viemos aqui porque nós cremos. Nós viemos aqui não é atrás de templo e parede bonita. Nós não viemos aqui para desfilar moda. Nós não viemos aqui para aparecer. Nós viemos aqui para nos derramar diante de Ti. Nós viemos aqui para abrir o nosso coração. Nós viemos aqui para Te adorar. Nós viemos aqui porque nós cremos em Ti na Sua palavra. Nós viemos aqui porque o Senhor é o dono do nosso sonho. Nós viemos aqui porque nós cremos na palavra do Evangelho. Nós viemos aqui porque nós servimos um Deus que é vivo. Aleluia. 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 Não importa em que situação está a sua vida. Aleluia! O que comprou a sua vida, o que pagou por ela. Para Ele tu vale mais. E Ele não vai deixar o seu sonho terminar na cisterna. Ele não deixou José terminar na cisterna. Ele não vai deixar o naufrágio do barco da sua vida naufragar como parecia que ia naufragar o barco dos apóstolos na igreja primitiva. O nosso Senhor está na direção e no momento exato, porque Ele não atrasa e Ele não adianta, Ele chega no momento exato, certo. E como Ele preservou a vida do apóstolo Paulo em muitos momentos, o que declarou essa palavra, Ele vai entrar com providência, já está entrando nesta noite. É mentira de Belial que por causa da queda acabou a mentira. É mentira de Belial quando diz que não tem mais jeito. É mentira. O dono de tudo está do lado daquele que tem compromisso com a sua causa. Ele zela e cuida daquele que o ama. E como está os Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
para aqueles que são chamados seu decreto. Aleluia. Prossiga, meu irmão, persevere. Não baixe a sua cabeça, não desista. Continue marchando. O nosso Salvador tem o melhor. Ele tem o melhor para mim e para ti. Ele é aquele, como está no texto que lemos da declaração do apóstolo Paulo. Ele deixa para trás as coisas que ficam. Ele não fica levando uma vida de retrovisor. O cristão, um homem cristão, uma mulher cristã, um moço, uma moça, não fica vivendo uma vida de olhar no retrovisor, só vendo o passado, falando do passado. Não. A visão é visão de águia, que se renova, aleluia, que olha além, e vê o que está à frente, e vê o que está acima. E o que vem de cima, da parte de Deus, é melhor. Vale mais. Eu quero te dizer o que o Espírito Santo falou comigo aqui durante a mensagem. E pediu. E ele pede para mim uma ordem. Para o servo, uma serva de Deus é uma ordem. Ele diz para todos nós que o quanto do vale para tu lembrar, meu irmão e irmã, quando ainda nós não conhecíamos a sua causa, quando ainda nós não tínhamos declarado nosso amor por Ele, a nossa gratidão por Ele, Ele do alto, lá do trono, Deus pergunta numa passagem profética em Isaías, e agora? A quem enviaremos? Já tinham tentado com a lei do Antigo Testamento. E ninguém conseguiu cumprir. Ninguém se adaptou. Porque era muito pesada. Porque tinha uma regra, uma delas. Apedrejar os homossexuais. Apedrejar quem adulterava. Apedrejar pessoas que não... Às vezes teve uma segunda chance, mas ele então abre uma nova janela, uma nova possibilidade, o tempo da graça, a nova aliança, para todos poderem ser alcançados. Então, há uma pergunta, um diálogo celeste em Isaías. Quem já estudou, está estudando a Escritura, acerca de profecia sabe. Em Isaías há uma conversa e aquele diálogo a gente compreende que era o céu, que era a área celestial. E agora quem enviaremos? Sansão não conseguiu libertar o povo, caiu. Através de Gideão também não foi possível prosseguir avante. Através de Moisés tirando o povo do Egito também não funcionou, eles não perseveraram. Não foi possível também através dos profetas, porque o povo ele dura servir e não ouviram a minha palavra, se desviaram da minha palavra, voltaram atrás, voltaram ao passado. Mas a palavra dessa noite é: deixando para trás o que fica, eu prossigo para o alvo, é para cima, é para frente que está a nossa vitória. Então é um diálogo e uma pergunta: a quem enviaremos? A quem enviaremos para essa missão? Então nós entendemos e percebemos pela fé, numa revelação espiritual interpretativa da palavra profética. Então Cristo diz assim ao Pai: eis-me aqui, envia-me a mim. Está profetizado em Isaías. E no Novo Testamento cumpre-se o que o mesmo profeta Isaías, usado por Deus, profetizou. Está em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18. Está dizendo: eis que o Espírito de Deus é sobre mim, e me ungiu para anunciar as boas novas, e anunciar a libertação aos cativos, e pregar o ano aceitável do Senhor. Em Lucas 16:16 fala que o reino é tomado por esforço, aleluia. E então esse nosso noivo, sabe o que é que ele faz para cumprir essa dedicação que ele falou, lá profetizada em Isaías, e depois cumpre na nova aliança? Ele vem aqui. Imagine como é que era a minha vida e a sua vida antes de sermos lavados pelo sangue de Cristo, antes de conhecermos a palavra da nova aliança. Há gente entre nós que mentia, que enganava, que não dedicava nada em favor do próximo, com gratidão a Deus. Há entre nós pessoas
que não fazia nada em prol da causa de Deus. Há entre nós pessoas que eram trabalhadores, é verdade, honestos, mas não faziam nada por Deus e eram enganados. Há pessoas entre nós que pensavam que só por isso estava salvo. Há pessoas entre nós que, por falta de conhecimento da palavra, dessa aliança, pensávamos que era só apenas ir no templo e estaria tudo cumprido, que não há uma missão para cada um. Mas entenda, ele vem aqui antes de nós termos conhecimento, antes de nós darmos um passo na direção da causa dele. E ele vai então ao alto do Calvário. E quando ele está no seu diálogo mais profundo, um dos mais pesados diálogos e momentos do nosso Salvador aqui, quando ele estava em carne, em meu favor e seu favor, ele estava lá na cruz do meio, nos seus últimos momentos. E eu imagino que antes dele dizer, Pai, por que me abandonaste? Antes de dizer, perdoa, eles não sabem o que fazem. Antes de declarar, em suas mãos entrega teu Espírito. Eu entendo que houve um diálogo entre ele e o Pai. E eu fico imaginando, meus irmãos, não está escrito na Escritura sim, mas eu posso imaginar pela fé. E os irmãos também podem. Imagine o Pai perguntando, tu vai morrer por essa noiva. E essa noiva, ela é perfeita. Ela é toda arrumada. Ela é toda certinha. E eu fico imaginando ele conversando com o Pai. Ele dizendo, olha, Pai, é bem verdade que ela não é toda assim arrumadinha, não. Ela não é toda certa, não. Ela não é toda perfeita, não. Tem algumas coisas que precisam ser arrumadas. Tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. Tem algumas coisas que precisam ser lapidadas, precisam ser tratadas. Tem algumas coisas que precisam ser arrumadas nas roupas, nas vestes, para estar com as vestes almas. Essas vestes, eu não estou falando de vestimenta física, não. Eu estou falando da vestimenta espiritual, da nossa vida com Cristo, segundo a palavra. Então eu fico imaginando esse diálogo. Ele diz, Senhor, o Pai, é bem verdade que ela não é perfeita, mas eu vou morrer por ela a si mesmo. Eu acredito que entre eles e elas, muitos vão se dedicar, muitos vão trabalhar por essa causa. E agora veja, meus irmãos, ele morre. Antes de nós darmos o primeiro passo, ele dá o primeiro passo. E eu quero parafrasear essa comparação com a minha vida e a sua, no nosso relacionamento aqui, para todos compreendermos. Perceba, meus irmãos, quando nós vamos namorar, quando nós conhecemos alguém, a nossa expectativa, a minha e a sua, quem já passou por isso sabe, e quem não passou, vai começar a sentir isso na sua vida, pode aguardar. Sabe o que acontece? O rapaz conhece a noiva e começa a pensar muito sobre ela. E ela também começa a pensar muito sobre ele. E eles então falam sobre o assunto. E ele se propõe a namorar. E agora, a partir disso, eles vão dedicar mais ainda um ao outro, um querendo agradar o outro. Vai tentar descobrir o que ela gosta mais, o que ele gosta mais. Vai tentar se vestir da maneira que mais agrada o noivo. O noivo vai tentar também agradar a noiva. Eles vão todo dia dar uma telefonada, falar pelo menos um alô. E tu sabe como é que é? Quando a gente está nessa fase, apaixonado, pensando nela, ela pensando nele, na hora do alô até muda a voz. Alô. Oi, meu amor. Oi, meu bem. Aqui quem está falando é o Joãozinho. Ela do outro lado. Oi, meu bem. Aqui quem está falando é a Mariazinha. Como é que está seu dia? Ai, meu dia agora está bom. Porque eu falei contigo. Eu também. Eu não vi a hora da gente encontrar. Vamos encontrar no culto, né? Vamos orar para Deus abreviar. Ai, eu estou com vontade. É verdade, meu bem. Vamos orar muito pela abreviar. Vontade demais, casal. Vamos orar, vamos fazer campanha. Aleluia. Aleluia. Observe que ele e ela dedicam. Fala sobre o assunto, faz campanha,
Não acha difícil ir no monte. Não acha difícil falar de madrugada. Não acha difícil ser o primeiro a chegar na reunião, no culto. Não, de jeito nenhum. É o primeiro, é a primeira. Pode observar. Agora note. Tudo que agrada a um do que agrada o outro, a gente se esforça para fazer. Isso para conseguir o casamento aqui, terreno, com uma pessoa humana, limitada como nós, sujeita a falhar, sujeito e carente, homem carente de carinho, carente de uma palavra de ânimo, uma mulher carente de uma palavra de ânimo, do carinho, de gesto, pessoas limitadas, pessoas que precisam da ajuda um do outro, pessoas que carecem, é um carente procurando outro carente, ambos tentando se completar. E aí há um mistério de Deus aí, porque Ele disse que uma só carne não vai ser pai e filho, não vai ser mãe e filha, não vai ser sogra e sogra, não vai ser cunhado com cunhada. Uma só carne é um casal, é acima do parentesco, é acima do laço de pai e filho. E quem é pai e quem é mãe sabe o quanto é forte esse laço de mãe. Mãe Elaine está vivendo isso recente, está com um bebê. Irmão Jean está sendo pai nesse momento de uma criança ainda bebê. Sabe quanto isso é forte? E a palavra de Deus diz que o relacionamento entre esse casal ainda está acima disso. Porque os dois devem ser uma só carne. Isso é profundo. Isso é muito forte. E a gente dedica o máximo para isso acontecer. Acontece, então, o casamento. E depende dos dois, ambos, para esse casamento continuar havendo namoro. Para esse relacionamento continuar havendo prazer. Para esse casamento continuar havendo aquele desejo. Quem não tem o privilégio de poder trabalhar juntos, são poucos que têm esse privilégio. E quando trabalham separados, ou estão um longe do outro no dia a dia, aquela vontade. Ai, que vontade de chegar em casa. Meu Deus do céu. E dá um alô, passa uma mensagem, um SMS no celular, dá um alô na internet, leva um cartãozinho, leva uma flor, leva um bombom e assim por diante. E a esposa que recebe, sabe, também corresponde, também faz isso, para isso continuar cultivado. Trazendo para a nossa vida espiritual e aplicando para mim e para a sua vida na prática, na nossa relação com Deus. Atende bem aqui para mim. Olhe bem aqui para a minha face, para não perder essa parte da mensagem. O nosso Salvador, muito acima de mim e de ti, muito além do que nós fizemos em prol do ser humano aqui, ou ainda fazemos e dedicamos para ele ou para ela. Ele dedicou primeiro. Enquanto a gente faz troca nesse sentido, eu te ajudo, tu me ajuda. Eu te dou carinho, tu me dá carinho. Eu te amo, tu me ama. Eu caso contigo, tu casa comigo. Eu vivo para te agradar, tu vives para me agradar. Eu dedico a minha vida para ti a partir de hoje, faço os votos diante dos irmãos, da testemunha, do pastor, diante de Deus, e vou viver contigo na alegria e na doença, na saúde e na tristeza, em todos os momentos até que a morte nos separe. Esse é o propósito inicial, é o projeto de quem casa. Ninguém casa inicialmente pensando numa derrota, num atropelo, no que é possível acontecer com qualquer um. É possível acontecer. Mas ninguém casa com essa intenção. Agora, depende dos dois. Lembre-se disso, não tem casamento de um. É os dois. Agora, Cristo fez primeiro, ele dedicou a vida por mim e por ti. E a Escritura chama nós, enquanto igreja, de a noiva dele. Como é que está o nosso comportamento em favor desse noivo? O Espírito Santo está nos perguntando, sinta ele falando agora no seu ouvido, como é que está a nossa vida, como é que está a nossa dedicação para esse noivo, que sem esperar nada em troca primeiro da minha vida e da sua vida, ele foi lá na cruz do meio e doou o seu sangue até a última gota, por mim e por ti. E nós aceitou ainda quando éramos adúlteros, prostitutas, homossexuais, ladrões, mentirosos, drogados, enganadores, caluniadores,
caloteiros. E a pior raça que tem, segundo o Evangelho de Mateus 23, 7, ai de Deus em cima dos hipócritas. Mesmo quando alguns de nós eram hipócritas, pessoa que é uma aqui na sua frente e outra às costas, pessoa que ao invés de ter uma situação diferente contigo, falar contigo, e tentar se arrumar contigo diretamente, fica no disse-me-disse, falando de longe, jogando você dentro de uma tenda, hipócrita, mascarada, mesmo assim, ele nos amou primeiro. Ele não esperou a gente primeiro deixar de ser hipócrita. Ele não eu não vou esperar ele e ela deixar de ser caloteiro. Eu não vou deixar, não, depois de deixar e ela deixar de ser drogada. Não, depois de deixar de ser feiticeira. Não, depois de deixar de ser idólatra. Não. Aleluia! Aleluia! Como te chamou antes? Pense no noivo desse. Pense no amor desse, meu irmãozinho. Como é que nós estamos dedicando para viver por ele, pela causa dele? No nosso relacionamento humano, a gente tem que ficar tentando adivinhar o que o irmão, o que o noivo e a noiva gostam. A gente precisa ficar perguntando o que você gosta, o que você não gosta. Que jeito você quer que eu me vista? Que jeito você quer o cabelo? Que jeito você gosta do lanche? Que jeito você gosta do almoço? Como é que você quer a aventura da casa? Como é que você quer o piso? A gente tem que perguntar para saber o que o cônjuge, o que a pessoa amada gosta e quer para a gente agradar. Mas ele, aleluia, ele já sabendo de tudo. Ele dedicou e se doou. E ainda deixou, aleluia, aleluia. Aleluia. Ele doou tudo seu sangue. Ele se abaixou e humilhou a si mesmo sem precisar, sem dever. E deixou, aleluia, o livro de Deus. Deixou o manual. Deixou a nova aliança do Novo Testamento explicando claramente o que ele gosta da minha vida e da sua vida, explicando e falando em detalhes como é que é para a gente agir, como é que é para a gente viver. E deixou o Velho Testamento para compreendermos por que foi necessária alegria, por que foi necessária a doação de sangue no alto Calvário. Nós não precisamos ficar tentando adivinhar, nós não precisamos ficar perguntando ao professor de escola e da faculdade. É só abrir aqui. E ele está ensinando, ele está dizendo tudo para mim e para ti, falando para minha noiva. Ele fala, minha noiva, é assim que eu quero que tu haja. Ok, minha noiva, é assim que é seu procedimento. Quer me agradar? Estenda sua mão para o outro. Quer me agradar? Adote uma pessoa e ajude essa pessoa. Quer me agradar? Sirva com alegria na minha causa. Quer me agradar? Não me dê o resto. Não me dê a sobra. Tenha compromisso nas reuniões que tu se propõe a cultuar. Analise e arrume a sua agenda. Seja pontual. Tenha compromisso. Agrade em me agradar. Faça com alegria. Porque enquanto tu estiver cuidando assim da minha causa, da minha obra, eu estarei purificando as suas vestes, a sua vestimenta espiritual, porque não é essa roupa física aqui que vai subir, não, meus irmãos. Essa roupa física aqui não vai subir no arrebatamento. Quase não se ouve mais falar acerca do arrebatamento, porque a maioria dos meus colegas pastores e pregadores, eles não têm mais coragem de falar acerca do arrebatamento, porque falar a respeito do arrebatamento não dá lucro financeiro. Quem fala e prega acerca de arrependimento, como pregou João Batista, quem fala acerca do inferno que um dia acontecerá, como está em Apocalipse 20, verso 11 ao 15. Isso não dá ibope, isso não dá audiência. Quem fala acerca do arrebatamento eminente daqueles que creem na palavra, daqueles que não estão só brincando de congregar, daqueles que não estão só fazendo de conta de crente, só fazendo de conta de evangélico, mas é cristão verdadeiro, sincero, e cristão diferente, crente evangélico. Cristão no original significa alguém que com alegria quer ser imitador de Cristo. Atos dos Apóstolos 11, 27, está registrado, e foram
com o santo de Deus. Eles não precisavam misturar o funk com letra evangélica. Eles não precisavam misturar o batidão mundano com as letras de hino para agradar os multidões. Eles pregavam a palavra. Eles louvavam com simplicidade e sinceridade. E quando eles louvavam, as cadeias se abriam. Quando eles louvavam e pregavam a palavra e adoravam com sinceridade, pessoas recebiam algo do céu e tinham suas vidas transformadas. Estes sim foram chamados cristãos, porque eram verdadeiramente imitadores de Cristo. Como é que é ser imitador de Cristo, pastor Lindomar? Na prática, quem mentia não mente mais. Quem odiava não odeia mais, agora perdoa. Perdoar para ser perdoado. Quem enganava não engana mais. Quem tratava o seu cônjuge de qualquer jeito e dava mais tempo para as coisas mundanas do que para o seu cônjuge, agora vai dedicar mais tempo ao seu cônjuge, vai amá-lo e amá-la, sabendo que foi a primeira pessoa que Deus confiou para tu cuidar. Foi a primeira pessoa, depois dos filhos, depois dos irmãos, dos congregantes, ajudar e amar alguém, realizar o seu sonho. Quem quer servir a Deus e ser imitador de Cristo, na verdade da palavra, agora vive uma vida diferenciada. Em que sentido? Onde tivermos oportunidade, nós vamos sempre optar por praticar justiça, por promover justiça, promover a amizade, promover a concordância, a unidade. Jamais vamos semear contenda, fofoca, disse-me-disse. Jamais vamos fazer panelinha, grupinho. Aqui é só os nós. Aqui é só o nosso grupinho. Aqui é só os irmãos de cima. Aqui é... Não. A palavra é para todos. Todos nós custamos o mesmo preço do Calvário. Amém. Preço de sangue. Todos têm valor igual. Não vamos julgar o nosso próximo. Não vamos tomar posição de juiz. Vamos observar pelos frutos e tentar ajudar. Lembrando sempre que o amor, na prática, que é ajudar o meu próximo, é o maior de todos os mandamentos. E na nova aliança se resumiu nisso: ame o próximo como a ti mesmo, e terá cumprido tudo. Quem ama não atrapalha o irmão. Quem ama não quer jogar o irmão ou a irmã fora. Quem ama não quer pisar no sonho dele ou dela. Quem ama ajuda. Quem ama quer bem. Quem ama intercede. Quem ama cuida. Quem ama respeita o irmão que está mais fraco na caminhada e ora, intercede, ajuda. E é sempre importante lembrarmos que é mais importante estarmos aqui, congregando, ouvindo uma palavra limpa, de acordo com a palavra, uma água limpa. A palavra significa água nesse sentido. Uma água limpa, pura, de acordo com o que está escrito. Não com a achômetro humano, é melhor estar aqui. Mesmo que eu e tu tenhamos coisas para ser consertadas. Mesmo que às vezes a gente está assim espiritualmente andando meio mangueba. Mesmo que a gente às vezes está arrastado, assim arrastando, e precisando de ajuda. É melhor aqui. Aqui, porque aqui é o hospital de Deus. Aqui é onde é trabalhado e Deus se usa, Deus te usa. Deus no pequeno, Deus no grande, Deus no mais, no menos, Deus no irmão, para mudar a sua vida. Pode ninguém pode. Eu conheço muitos pais, muitas mães. Eu conheço muitos avós que hoje choram amargamente. Porque falsos líderes. Porque irmãos com espírito de papão, santarrões, jogaram filhos e filhas fora do lugar que Deus trabalha e age. E hoje os pais estão lá chorando sozinhos. Os avós estão lá chorando sozinhos. Os filhos, netos foi embora. Estão lá fora perdidos, humanamente falando. Estão de fora, não. Então, que ajude a pessoa a caminhar aqui. Aqui tem remédio. Aqui tem palavra de restauração de sonhos. Aqui tem alguém para amar e ajudar. Eu preciso e tu precisa também. Um dia alguém estendeu a mão para nós. Alguém um dia intercedeu por nós. Alguém um dia nos amou. Alguém um dia nos ajudou. E eu termino dizendo: quem se diz cristão
se diz comprometido com a causa e não ama o seu irmão, a sua irmã, está escrito no livro de Deus, o amor de Deus não está nessa pessoa. É preciso começar de novo. Quem fica preso às coisas do passado e jogando na cara dele, na cara dela, não está de acordo com a palavra. É deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Nós precisamos prosseguir junto, amando, ajudando uns aos outros. Porque todos nós somos sujeitos um dia frágeis, fracos, abatidos. Aqui não tem super-homem, aqui não tem Mulher Maravilha, que não tem limitações, que são acima das limitações. Todos nós carecemos. E observe bem. Aleluia. Olhe bem aqui para mim, olhe para esse paletó na minha mão. Aleluia. Como estamos aqui nessa oportunidade. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por mais que os que estão na grande mídia, na TV aberta, não falem a respeito do arrebatamento, vai acontecer. É verdade. Por mais que os que estão procurando a riqueza, a fama, disputando quem tem mais espaço na TV, não falem do arrebatamento. Atende bem aqui para mim. Eu assisti durante 2 anos os programas de TV, e seus pastores, pregadores, até alguns que se intitulam apóstolos por sua conta e risco. Eu não vi nenhum deles falar acerca do arrebatamento. E a Escritura Sagrada fala a respeito do arrebatamento. Quem tem compromisso com a palavra deve pregar o Evangelho e anunciar e falar acerca do arrebatamento, um dia vai acontecer. E quem não estiver sabendo disso, como é que vai se prevenir? Estão pregando um falso evangelho quando tem cara para o verso 8, parecendo que a vida é só aqui, que termina tudo aqui. E observe, como eu disse há pouco, não são as nossas vestes exteriores que vai fazer a grande diferença na minha vida e na sua espiritual. A veste espiritual é o nosso contato com Deus. A veste espiritual é a nossa sinceridade com Deus. A veste espiritual é o nosso compromisso em ler e meditar na palavra todos os dias de noite, sem afastar dela, sem deixar dela, porque ela, por dentro mesmo, nos conduzirá. Ela nos afastará da roda dos escarnecedores. Ela nos protegerá e nos guiará bem. Não nos deixará confundido. Ela vai ajudar nossos sonhos. Ela vai nos dar e vai nos dirigir a um irmão, a uma irmã. Mesmo que tu tenha um casamento falido, mesmo que não tenha tido jeito do primeiro funcionar. Ele tem maneira de dirigir a sua vida. Uma mulher comprometida com a palavra, um irmão, um homem comprometido com a palavra. Ele cuida dela através da palavra. Observe que essas vestes espirituais, como está na palavra das leis virgens, atende bem para mim, isso é muito sério. Eu falo com a autoridade do Espírito Santo que está sobre mim, que é mais experiente que todos. Aleluia. Atende bem para isso. Na parábola das 10 virgens, havia 5 prudentes e 5 loucas, tolas imprudentes. Observe que todas pareciam que estavam comprometidas com o noivo. Todas pareciam que estavam esperando o noivo. Mas observe que a palavra diz que quando o noivo, ao grito que o noivo está chegando, a metade, é muita coisa, não estava prevenida. Essa palavra não é para as pessoas que estão lá fora. Essa palavra é para todos que estão congregando. Essa palavra é para todos que se dizem evangélicos. É para todos que se dizem crentes. É para todos. E bem-aventurados que sabem a diferença entre crente, evangélico, cristão e religioso. Sabe o que vai acontecer? É a palavra que diz. Quando, aleluia, chegar o momento, como não abrir e fechar de olhos, olhe aqui para o paletó. A roupa exterior fica. E nós seremos levados pelo Espírito Santo até as nuvens. Encontraremos com o noivo. E seguiremos para cumprir o que está em Apocalipse 19:9. Bem-aventurados os que são
convidados a estar na ceia das bodas do Cordeiro. É o casamento da igreja com Cristo. E quem estava brincando aqui, quem estava levando uma vida de opa-opa sem compromisso com a palavra, quem estava levando uma vida perseguindo o fraco, quem estava levando uma vida sem ajudar o irmão, quem estava sem compromisso com Deus na prática, não vai subir, não vai. Esses que estão na TV, só prometendo coisas terrenas, teologia diabólica da prosperidade, cura física acima da salvação. Eles que estão só prometendo uma vida aqui, eles não sobem no arrebatamento. A palavra aqui é clara. O noivo vem buscar aqueles que têm azeite. O azeite fala da preparação, o azeite fala da vida espiritual, o azeite na lâmpada fala de quem está esperando, que pensa no noivo, que está pensando no casamento todos os dias. Não esquece, eu estou vivendo, trabalhando, cuidando das coisas. Vamos continuar construindo, cuidando do trabalho, da família, da escola. Vamos tentar e vamos lutar para construir. Vamos sim. Porém, eu estou esperando o noivo. Eu vou continuar batalhando, sonhando, correndo atrás, maravilha. Mas eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu vou continuar trabalhando para a faculdade, para meus filhos, para meus sonhos. Mas eu acredito nessa palavra. Eu sei que ela não é gibi. Eu sei que ela não é historinha de novela. Essa palavra vai terminar de se cumprir. Algo impossível de se fazer é terminar a história sem tudo cumprir. É impossível parar o cumprimento das profecias. É impossível. Por isso que não adianta ter expectativa e pensar que o político vai dar jeito no mundo. Não adianta pensar que vai acabar os malefícios desse sentido. Somente veremos justiça e igualdade de maneira plena aqui nesse mundo, no milênio, no reinado de Cristo com sede em Jerusalém, e a igreja fiel, eleita, reinando com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, eu quero que tu pense agora, meu irmão, nos seus sonhos, nos seus projetos, e convido a igreja a estar de pé. Nós estaremos orando agora, intercedendo pelos outros. E o Espírito Santo me autoriza a dizer nessa hora, nessa oração, eu quero que tu ore com alguém. É propósito de Deus. E tu vai orar para essa pessoa, até tu que nunca orou intercedendo por alguém. Hoje tu vai orar. Não é no meu nome, não é no seu nome, é no nome daquele que tudo pode, que tudo faz, que tudo tem na sua mão. Tu vai orar e vai profetizar na vida da outra pessoa aquilo que tu quer para ti. Tudo que tu quer de bom para ti, tu vai profetizar, vai orar e profetizar em nome de Jesus uma oração profética na vida da outra pessoa. Pelo menos 1 minuto. E depois disso, o Espírito Santo, como está no controle sempre, deixa ele te usar. E ele vai mover na sua vida, na vida do irmão e da irmã. E ele vai fazer algo nesta noite e vai concluir obras aqui que ele tinha começado. E ele vai restaurar sonhos que estavam dormentes. Ele vai restaurar vidas espirituais. Ele vai restaurar desejo, amor pela palavra. Ele vai restaurar aqui missão. Ele vai restaurar aqui paixão no sentido humano também na vida sentimental. Ele vai alcançar pessoas que estão no leite, pessoas que são fortes espirituais, pelo poder da palavra, pelo poder da fé, em Cristo, em nome de Jesus. Mas eu quero que tu lembre comigo agora, que já comece a pensar em receber. O Espírito Santo vai levar a igreja no arrebatamento, e aí sabe o que vai acontecer? Aqueles que te perseguem hoje, aqueles que te criticam hoje, até mesmo a Deus da tua família, te critica porque às vezes depois de uma bermuda, te critica por causa da sua barba, te critica por causa do seu cabelo, te critica porque você quer servir a Deus com sinceridade, e diz o novo nascimento não é barba, cabelo e roupa, o novo nascimento é de dentro para fora, e tu então agora, novo nascido, liberto do sistema religioso, tem gente querendo te desanimar, tem gente querendo te atrapalhar, mas esses que são inimigos estão aqui, esses que são inimigos da igreja, esses que trabalham contra, esses que vivem atrapalhando os casamentos, esses que vivem entrando nos lares, destruindo casamento, destruindo família, enganando, mentindo, levando para o caminho tortuoso, esses não subirão. E sabe o que, é que vai acontecer? Esses religiosos que ficam perseguindo as pessoas e querendo viver sob aparência, vai acontecer de repórteres estarem procurando um povo que desapareceu. Nós que estivermos firmes, vigilantes
meninos e meninas, moços e moças, pessoas que não querem nada com a palavra. E critica o pai, critica a mãe, não quer obedecer. Às vezes filhos lutando e querendo ajudar os pais não querem, porque existem várias situações. Existem situações que os inimigos são da própria casa, como está em Mateus 10:36. E aí eles vão perguntar e vão chegar em casa e vai procurar: cadê fulano? Eu não quero brincar disso mais. Onde é que está o senhor, papai? Onde é que está a senhora, mamãe? Cadê o meu filho? Cadê aquela irmã? Cadê aquele irmão? Desapareceu! 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 Então vai encontrar um desses enganadores que só vive de fachada. E o repórter vai chegar então, e olhe bem, e estará então com a câmera para fazer a entrevista, e vai perguntar: cadê aquele povo? Cadê aqueles irmãos que reuniam aqui? Então, esses que só viviam de aparência, sem cumprir o IT, sem contribuir com a causa, sem estender a mão para o irmão caído, sem ajudar, sem adotar alguém, sem querer ajudar ninguém, sem querer ajudar nenhum irmão, nenhuma irmã. Então esses que estarão chorando, lamentando, mas vão saber contar o que aconteceu. E eles vão desmentir o sistema político, o sistema dos Illuminati, o sistema da nova ordem mundial será desmentido. Eles vão dizer: é mentira, não foi história de ET que levou o povo, não. Não foi história de disco voador, não. Isso é mentira. O que aconteceu foi que Cristo arrebatou a sua igreja e levou os salvos e estão com ele na glória. E alguém vai perguntar: e por que vocês ficaram, hein? E por que vocês ficaram? Então, com a voz trêmula, meio que engasgado, aquele falso líder vai ter que dizer: porque nós não levamos a sério a palavra de Deus. Nós não levamos a sério o que estava no Novo Testamento. Nós não amamos o nosso próximo de verdade. Nós não anunciamos, não falamos acerca do arrebatamento. Nós não preparamos a nossa vida, por isso nós ficamos para enfrentar o anticristo e a grande tribulação. Mas nós, meus irmãos, vale a pena perseverar. Servir ao Senhor com fidelidade, ajudando uns aos outros, estendendo a mão e orando. Porque Deus cuida e zela pelos seus. Deus cuida e zela da minha vida, da sua vida, de todo sincero. Deus não pediu em nenhum momento a sua palavra para nós sermos perfeitos sem falha nenhuma. Mas Ele pediu que nós sejamos sinceros. Ele nos instruiu que a igreja verdadeira não é alguém que fica aqui quietinho esperando o pecador, alguém vir atrás de ajuda. Não é só isso. Quem vier, a gente vai ajudar. Mas a missão da igreja que está na nova aliança é: é nós que vamos atrás dos doentes. Nosso Salvador não veio para a gente perfeito. Ele veio para a gente que estava doente, precisando de ajuda. Então é essa a nossa missão. Vamos orar, meus irmãos, uns pelos outros, sabendo que Deus está agindo. E Ele está aqui nesta noite para concluir obras, para capacitar a minha vida e a sua vida ainda mais, para restaurar sonhos, para arrumar vida, para restaurar força, para perdão ser liberado na família, no relacionamento, em casa. É assim que nós vamos obter vitória, perdoando para ser perdoado, ajudando para ser ajudado. É assim que está escrito. Vamos orar nesta hora. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando e crendo na sua palavra. Nós estamos orando e acreditamos na sua mensagem. Nós acreditamos em todas as suas profecias da nova aliança em nossas vidas, na vida dos nossos. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja restaurando vidas. Que o Senhor esteja renovando pessoas, que o Senhor esteja capacitando, que o Senhor esteja, Pai, restaurando sonhos, que o Senhor esteja restaurando vidas espirituais, que o Senhor esteja abrindo portas financeiras, que o Senhor esteja, Pai, abrindo portas financeiras para pessoas sinceras, que têm amor pela causa, que têm amor do íntimo, que vão trabalhar, que vão ajudar, que vão estar caminhando com alegria, com gratidão. Ó Deus, alcance os nossos filhos, amigos, parentes, irmãos que não vieram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus.
Amém. Aleluia. Aleluia. Os que puderem, se quiserem, pode tomar assento. Missionária Lídia, com a oportunidade. Aleluia. Glória. Aleluia. Irmãos, eu não poderia ir embora hoje, só terminar assim, falar com os irmãos sobre algo que Deus fez hoje. Eu quero dizer para os irmãos, essa palavra é para que os irmãos entendam que quando você precisa de uma resposta de Deus, o Senhor fala. Eu sempre ouvi dizer que as pessoas iam falar, Senhor, fala comigo hoje, Senhor, me dá uma resposta. Eu nunca fui fazer assim com Deus. Você fala, Senhor, fala comigo na palavra, e dobra o joelho, o Senhor abre a Bíblia, o Senhor fala. Mas hoje, irmãos, eu vim para cá, quando eu vim de ônibus, e quando eu estava dentro do ônibus, eu sentei sozinho na cadeira, tinha pouca gente, eu virei para o lado do vidro para que ninguém me visse, e vim chorando de lá aqui. E eu falei com Deus assim, Senhor, eu nunca fiz isso, mas hoje, Deus, eu vou te pedir, por favor, fala comigo, uma pessoa para falar comigo hoje, Senhor, para saber se eu devo continuar lutando por esse sonho que eu preciso, Senhor. Não me deixa hoje sem uma palavra, por favor, eu chorei dentro do outro, e Senhor, usa alguém para falar comigo. Eu preciso saber se eu prossigo ou se eu paro, Pai, porque eu não sei mais nada da minha vida. Irmãos, eu até falei assim, Senhor, hoje eu preciso tanto de um milagre. Eu nunca pedi um milagre, mas hoje eu estou te pedindo, Senhor, faz um milagre em mim, faça um milagre.
criou de mim. Irmãos, só Deus sabe, aquela oração assim, dentro do ônibus, irmãos, e me chorando de lá, assim, quando cheguei a mais eu falei, quem foi com essa cara, para estar com sono, treinando com cara cansada? Eu falei, estou cansada, estou muito cansada de lutar. Aí eu falei, Márcia, e hoje, irmãos, eu vi concretamente, o Senhor falou comigo claramente. Eu usei essa palavra, Senhor, usa alguém, usa uma pessoa, eu sei que o Senhor vai usar alguém em profecia, vai chegar em mim, vai pôr a mão na minha cabeça, vai falar, filho, vai, ou filho, para. Mas eu falei, Senhor, fala comigo, se eu tenho que continuar lutando pelo meu sonho, se eu devo parar. Eu vou com o fico, eu paro, eu continuo. Eu estava num impasse tremendo, esse era o meu impasse. Eu continuo ou eu paro? Tem um ano, irmãos, que eu estou numa luta ferrenha, sabe? E aí eu cheguei hoje nesse ponto. E hoje o Senhor falou comigo. Falou claramente comigo. Claramente, sem nenhuma dúvida. E para confirmar, depois que o Senhor falou, o Espírito Santo de Deus me encheu tanto. Que se eu hoje não morrer, eu não vou morrer mais de sentir poder de Deus. Porque hoje eu acho que foi um dos dias que eu mais senti o poder de Deus na minha vida. Eu senti a presença do Espírito Santo vindo desse lugar fazendo algo grande. E para encerrar, o pastor Miguel Marcos, você vai receber o seu milagre. Nós vamos orar no final e o Senhor me mostrou que aquilo que eu quero para mim era para ministrar na vida de meu irmão. E eu sei que Deus fez milagre na vida do seu irmão. Como fez na minha hoje. E eu louvo a Deus, toda a minha alma, todo o meu ser, por esse Deus tremendo, glorioso, maravilhoso que nós servimos. Vale a pena. Vamos continuar firmes, vale a pena. Amém? Deus abençoe, irmão. Aleluia! Mil louvores ao nome do Senhor. Ele continua agindo em prol daqueles que o temem e o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me conhece, te conhece e sabe a maneira de agir, de falar e realizar. Verdade, Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, é preciso terminar dizendo vai ser bom assim para cá. Amém. E foi muito bom, está sendo muito bom. E se o arrebatamento não acontecer esta noite, Deus continue guardando cada um de nós. Amém. E continuar servindo com alegria. Amém. Meus irmãos, adote alguém quem ainda não adotou. O Espírito Santo vem falando isso sempre aqui nesse lugar. Alguém um dia nos adotou. É verdade. Adote alguém. Alguém da sua parentela, alguém da sua casa, alguém de fora, da vizinhança. Alguém da faculdade, alguém que trabalha contigo, que tu sabe que ele e ela precisa da salvação. Precisa conhecer a promessa que está na nova aliança. Precisa ter o que nós temos. Adote alguém. Não importa a sua idade. Pode ser um coleguinha da escola, pode ser adolescente, pode quem for. Convide para vir. Está escrito nesse sentido, insista. Em tempo e fora de tempo. Não pare, não desista. Vá com jeito. Vá tente daqui. Se não der uma vez, tente outra. Marque o dia. Diga que vai encontrar com a pessoa e vai vir junto com ela. Pode, se for longe, não der para vir a pé um pouquinho na nossa região, os irmãos podem encontrar conosco. Nós buscamos, nós levamos. E nós fazemos isso com alegria, porque é o nosso dever. Faz parte de quem abraça a vida pastoral. Faz parte da vida do obreiro, da obreira. Isso faz parte da nossa missão. Não é favor, não. Está entendendo? Não é favor que a gente vai estar fazendo. É do ministério, é obrigação, é dever. E quem não faz isso é um enganador hipócrita. É alguém que não ama o rebanho de Cristo. É alguém que não é essa turma aqui do bom pastor de João 10, 10 e 11. Ele não quer dar a vida pela ovelha, é mercenário. Ele só quer a lã e a gordura das ovelhas. Ele só quer o que as ovelhas podem dar para ele. Ele não quer dar nada pelas ovelhas. Então não pense que é favor, é um dever nosso. A gente cuida um dos outros. O rebanho cuida da família do pastor, a família do pastor cuida do rebanho. É mesmo, É assim
verdade, Jeová. Por isso que pastor, obreira que abraça uma causa de liderança, que assuma uma liderança para pastorear, não pode trabalhar, envolver em coisa secular. Porque senão vai ter tempo para o rebanho. Aí depois vai ter gente dando desculpa. Só que desculpa funciona aqui, mas no dia que vai se encontrar com o povo do rebanho. Aí não vai ter jeito para arrumar desculpa mais não. Tem que ter tempo, tem que ter disposição. Aleluia. Alegria. Deus, é verdade. E é igual o menino fala que eu te digo, aleluia. Glória a Deus. Não é assim, jogou, mas vou vir. Você me vai aí, vamos junto. Pastor, pode ir bem aqui agora. Oi, gente, se tiver jeito, já estou indo agora. Não estou atendendo alguém aqui, mas já estou indo. Conta comigo. É na hora do churrasco, firme, vamos lá, conta comigo. Na hora do hospital, conta comigo. Na hora da festa, maravilha, bolo, conta comigo. Na hora da dificuldade também, da enfermidade, nós somos sujeitos, conta comigo. Aleluia, glória a Deus. O filho formou, pensa, maravilha, daqui a pouco tempo nós vamos estar comemorando no filho da missionária Lília, doutor Tiago, em nome de Jesus. Vai terminar de formar em medicina, vai estar alegrando. Mas no dia de uma tristeza, uma dificuldade, com ele ou com o outro irmão de vago, junto também. É alegrando junto e chorando junto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado. Meus irmãos, vamos adotar alguém. Não desistam. Pelo menos uma pessoa. Uma. Aí, sabe como é que eu faço? Eu sempre adoto uma pessoa, desde 2007. Aí eu ajudo essa pessoa. E vou ajudar. Aí você vamos curativo daqui, ajuda daqui, aí conserta uma perna daqui, aí já levanta do carro, arruma daqui, arruma, e ele ajuda. Entendeu? Como é que é? Ele vai orando junto, caminhando junto, ajuda aqui, ajuda ali, encontra, telefona, liga, busca, vamos que vamos. Tem hora que dá um passo para frente, dois para trás, mas vamos junto, não desiste não. Quando pensa que não, aquela pessoa que estava toda. Aí ele está assim, aleluia! Aí a pessoa já está assim, aí você pode fazer assim, ó. Oh, glória, aleluia, deixa Deus te usar, aleluia, glória a Deus, tomara que você se envolva mais e mais e que eu seja aluno seu. Oh, glória, usa esse irmão, aleluia. Aí você vai saindo de fininho e adota outro. É verdade, Jeová, aleluia. Alguém adotou um dia. Oh, aleluia. E alguém Deus usou para te adotar um dia. Às vezes tu não sabe disso, a pessoa te contou, mas te ajudou. É mesmo. E quem aqui sabe que alguém ajudou, mostre gratidão. É verdade. Uma das coisas que Deus mais ama na minha vida e na sua vida. Gratidão e sinceridade. É mesmo. Deus é apaixonado de homem, mulher, moça e moço é isso. Se tu tiver na sua vida gratidão e sinceridade, no final, querendo desviar ou não, tua vida vai ser um pódio, vai ser vitória. Glória a Deus. Aleluia. 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 Então, meus irmãos, vamos estar de pé, orando, a oração final, lembrando do irmão Ronaldo, lembrando do irmão Jamilton, do irmão Vitor, algumas pessoas ali da casa da Marlene, que está aqui conosco, que estão esses últimos dias, parece que tem um vírus passando aqui na região, parece gripe, mas não é, parece uma virose, tem hora que é, mas não é e tal. A situação é que estavam frágeis, acamados, alguns e tal, mas Deus está no controle de tudo. Vamos orar e Deus, como usa medicamentos, a MERC, quando a obra precisa fazer sozinho, não precisa de ajuda de nada, né? Ele usa o que ele quiser todos os meios e está no controle. De um jeito ou do outro, é ele que tem a resposta para nós. Está escrito, a gente faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Amém? Vamos lembrar também nossos irmãos que estão viajando de férias, mãe Eunice, com parte da família dela, irmão Lúcio está conosco, que é a companheira dele, com parte da família, irmão Agma, Ingrid está viajando, outros irmãos estão trabalhando, o irmão Wilson, companheiro nosso, esposo da missionária, está em viagem de trabalho, foi a Brasília, né? Então nós estaremos orando uns pelos outros, Marquês, e o senhor não lembrando o nome também, todos. Missionária Marta? Orando pelo culto de quarta-feira. Amém, bem lembrado. Amém. Quarta-feira, irmão, quarta-feira próxima, dia 18, não é? Vai dar? Nós conseguimos agendar com o servo de Deus, o missionário Wellison. Ele é um servo de Deus diferenciado
em nossos dias. Por quê? Porque ele tem um ministério itinerante, que anda contando seu testemunho, pregando, mas é uma exceção. E os irmãos sabem, que já estão caminhando com a gente aqui no tempo, nós não temos o hábito de ficar trazendo qualquer um para pregar aqui. Porque para pregar aqui nesse púlpito, que não é meu, é do dono do rebanho, eu estou com o dever de cuidar, eu acho mais interessante, Deus ter me dado o entendimento, que é melhor um irmão, uma irmã, alguém nosso aqui que nós conhecemos a vida, sabemos um compromisso, pregar aqui, e Deus usa para falar conosco, que trazer qualquer um. Pessoa que a gente não conhece a vida, não sabe como é que é os frutos, etc. Ou trazer um enganador aqui para encher as pessoas de falsas promessas. Mas esse irmão, missionário Hélio, ele esteve aqui com a gente, e na primeira vinda dele, eu disse, olha, se ele quiser vir para adorar a Deus junto com a gente, sem nenhum compromisso de ter oportunidade, nem para falar uma saudação, se ele quiser vir assim para adorar a Deus, ele pode vir. Mas se for com compromisso, sem conhecer ele, de ter oportunidade, não. Para minha surpresa, ele falou, pode falar com o pastor Lindomar que eu vou. Assim, adorar a Deus junto. Amém. A gente conversa, amém. Veio. Ele é cadeirante, ele era perfeito, como nós, fisicamente, e ele vai contar o testemunho dele. E ele é interessante que ele conta o testemunho e prega junto. É uma bênção, baseado na palavra. E o que aconteceu? Ele veio e ficou aí, humilde, participando, louvando, alegre, dando glória a Deus. E durante o culto, mais no final do culto, o Espírito Santo falou comigo. Qual é a oportunidade para ele? Aí eu dei para ele a oportunidade de falar alguns minutos. E durante os minutos que ele começou a falar, o Espírito Santo começou a mover, começou a testificar, e nós passamos todo o tempo da mensagem para ele. E 45 minutos, 50 minutos, parece que foi quase nada. Naquele dia, até quem não tinha lágrima chorou. Amém. Até quem não tinha lágrima chorou. Veio do céu. Coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, quarta-feira agora ele vai estar com a gente, Deus permitindo, está agendado, nós vamos buscá-lo. E os irmãos todos estão convidados para estar conosco, e se puder, convide alguém. É interessante, o testemunho dele alcança todas as idades. Homem, mulher, moço, moça, pessoa, idoso, qualquer um. É muito forte. Que a maneira que Deus trouxe ele para a causa e a maneira que Deus está agindo com ele. É impressionante. E que Deus concede que ele continue na mesma linha e que assim continue até o encontro nosso com o Salvador, o nosso Salvador. Amém? Quero convidar aqui o servo de Deus, irmão Jean, para estar nos levando a Deus em oração, e é a oração final. Estaremos intercedendo uns pelos outros, e assim Deus agindo por nós, como já agiu nessa noite, realizou alguns milagres, como um deles, a missionária Lídia já testificou nessa noite, não deixou para depois. Amém. A alegria toda é nossa, e a glória toda para Deus. Amém? Bom dia. Amém. A paz do Senhor, amém? Paz do Senhor. Oremos, soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, glorificamos, ó Deus, por esse dia. Pai, graças a Deus por os seus salvos, falando cada um dos seus salvos. Pai, abre, Deus, de coração, Deus, a vida, Deus, para que Deus, testificar, Deus, a tua palavra, Deus, e foi pronunciado hoje, Deus. Pai, graças a Deus pelas suas misericórdias, Deus, que se renovam, Deus, cada dia, cada manhã, Deus, de nossa vida, Deus. Pai, cobra, Deus, o teu povo, Deus, com teu sangue, Deus. Pai, dê uma semana abençoada, Deus. Deus, Deus, abençoada, Deus. Deus, cada um tem segurança, Deus, cobra agora, Pai, com teu sangue, Deus. Destrói agora, Pai, tudo aquilo, Deus, que Satanás planejou, preparou para a vida de cada um, Pai, da vitória, Deus, para que eles venham, Deus, testificar para Deus, da testemunha, Deus, do Deus vivo, Deus, que teu servo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Na sua gloriosa presença. Em nome de Jesus, eu despeço a cada um na promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo
seja com cada um de nós e com todos os sinceros da terra, não somente agora, mas para sempre. Amém. Terminado